Nós vimos em Idade Média que essa questão do fanatismo islâmico é algo de muita construção. Mas, na verdade, nesse momento que nos interessa, o terrorismo está construído a fim de garantir o quê? O tal do inimigo. Tendo os países um inimigo próximo, isso legitima guerras, conforme nós vimos que aconteceram, legitima ações políticas, restrição das liberdades dos cidadãos, que aconteceram logo após o 11 de setembro, por exemplo, nos Estados Unidos. Em suma, o fator da criação de um inimigo nos mostra que, digamos assim, é a grande característica que motiva essa grande mudança. Portanto, não foi à toa que estudamos o ano de 2001. Ele nos mostra, na verdade, que todas as tensões e conflitos e questionamentos do período pós-Guerra Fria podem ser encontrados ali. Em seu início, os movimentos anti-globalização, que tinham grande apogeu, que foram, de certo modo, abafados com o 11 de setembro. O 11 de setembro que serviu muitas vezes de motivo para movimentos que tentavam, para ações que tentavam conter esses movimentos contestatórios. Em suma, o que aconteceu no ano de 2001 foi a culminância de graves tensões. Mas, a partir dele, os processos que ele desenvolve vão fazer com que nós vivamos durante muitos anos as suas consequências. Veremos agora o depoimento de um especialista a respeito do que falamos. O 11 de setembro, ele tem diversas consequências. Uma delas é que o exército americano e o governo americano tiveram uma justificativa, junto à opinião pública americana mesmo, para atacar dois países que, segundo a política americana, representavam aquilo que foi chamado de eixo do mal. O Afeganistão, que tinha o regime talibã que apoiava o Osama Bin Laden, e o Iraque, que era um inimigo já desde 1991 dos Estados Unidos. O 11 de setembro permitiu que os republicanos conservadores americanos tivessem o capital, o cabedal político para atacar esses países. Internamente, deu aos americanos um patriotismo que desde antes da Guerra do Vietnã eles não tinham. Outra consequência do 11 de setembro foi a divisão política entre Europa e Estados Unidos. Depois da Segunda Guerra Mundial, depois de 1945, a Europa Ocidental e os Estados Unidos formaram uma coalizão política que tinha na França, na Alemanha, na Inglaterra, no caso da Europa, e os Estados Unidos grandes aliados. Depois do 11 de setembro, e principalmente com a Guerra do Iraque, os Estados Unidos perderam na França e na Alemanha esses aliados, só mantendo um grande aliado na Inglaterra. A tendência disso é que a Europa venha a formar um bloco político, pelo menos a Europa continental, um bloco político distinto dos Estados Unidos e que venha sempre a se opor às medidas unilaterais dos Estados Unidos. O fato da ONU ter colocado barreiras contra as ações americanas, principalmente no Iraque, resultou nesse conflito praticamente aberto entre ONU e Estados Unidos. A ONU tem a tendência de evitar as ações americanas e de condenar as ações americanas e as ações de Israel no Oriente Médio. Com isso, os Estados Unidos veem na ONU um inimigo em potencial e, portanto, a tendência americana é de não levar em conta as objeções que a ONU faz às suas ações, especialmente na Ásia e na América. Após o 11 de setembro, a ONU passou a ser um organismo que busca resolver os problemas mais prementes da sociedade internacional, já que justamente a questão política ela não consegue resolver mais. Daí a ênfase a questões sociais, principalmente como a fome, e a tentativa de mobilizar a opinião pública internacional contra a ação americana, evitando, portanto, um conflito aberto entre os países e fazendo com que
a opinião pública, especialmente a opinião pública europeia e da América, se opõe às ações americanas. O fato de Israel ter um grande poder militar e econômico no Oriente Médio é, portanto, o maior empecilho para a paz. Outro empecilho para a paz é justamente o fundamentalismo americano, centrado no cristianismo e centrado nos valores da democracia americana. Para estes fundamentalistas americanos, os muçulmanos são efetivamente um perigo para a humanidade. A solução para este conflito passa pelo entendimento entre as nações, o entendimento das culturas e a quebra dos fundamentalismos, tanto o fundamentalismo cristão nos Estados Unidos, como o fundamentalismo sunita e xiita no mundo muçulmano. Os políticos acreditam que a melhor forma de se quebrar esse ciclo de violência é através de ações positivas quanto à educação, quanto à infraestrutura para a população no que se refere à saúde, esgoto, educação, transporte e trabalho nos países islâmicos. Já se viu que quanto mais pobre é a população, mais aberta ao fundamentalismo ela é. Daí a ideia de se quebrar este ciclo através de ações construtivas nos países árabes que minem justamente o fundamentalismo islâmico. Outra solução possível é o reforço da ONU, apesar da oposição dos Estados Unidos. Quanto mais se apostar na ONU, mais fácil será buscar soluções dentro da ONU e não no campo militar. E hoje, qual é a realidade do pós-Guerra Fria? Vimos na aula de hoje o que é o pós-Guerra Fria, o que ele pretendia ser, as suas promessas e o que ele se mostrou. Antes de mais nada, muitos podem dizer que isso é uma abordagem um tanto quanto ideológica, tendenciosa a respeito do momento. Portanto, é bom a gente se ater a fatos, a dados concretos. O período que nós vivemos, segundo dados da Unesco, é um período no qual a humanidade tem 4 bilhões de pobres. Desses 4 bilhões, 1 bilhão são de famintos. No nosso período, 250 milhões de crianças não têm acesso à educação. O nosso período de tamanha desigualdade faz com que os 250 homens mais ricos do mundo detenham a fortuna, a quantidade em riqueza, equivalente a 3 bilhões de pessoas, sendo as mais pobres. Os dados são da Unesco. A realidade é nossa. O período é o pós-Guerra Fria, as contradições iniciam, continuam, se mostram. Além dos dados, o que nos resta é uma reflexão a respeito disso tudo. Entender o que acontece é fundamental e é um dever de cada um de nós. O certo é que nada está definido e que a história continua. Vamos agora às nossas dicas de estudo. Bem, caríssimos, nossa dica de estudo de hoje é uma sugestão, aliás, duas, e uma reflexão. Sobre sugestão, eu indico 2 filmes, eu acho que são muito interessantes para tratar do período. Primeiro, Adeus Lenin. Trata um pouco, de uma forma bem interessante, a questão do fim da bipolaridade do mundo posterior à queda do bloco soviético. Mas o segundo filme, uma especial atenção, é o filme famoso do Michael Moore, o Fahrenheit 11 de setembro, que trata a respeito do atentado, tentando traçar suas causas, suas consequências, enfim, o que está por trás disso. É claro, quando você for olhar o filme, veja com senso crítico, mas ele traz muitos pontos de reflexão e muitas informações importantes para pensar a questão do 11 de setembro. Quanto aos filmes é isso. Mas quanto à reflexão, seria interessante a gente pensar o seguinte. Bom, o período pós-Guerra Fria é o período que terminou uma guerra, um confronto mesmo que indireto. A questão é, esse fim da guerra levou à estabilidade? Você concorda que há uma estabilidade depois da Guerra Fria? Com a aula de hoje eu espero que você chegue às suas próprias opiniões.
No mais é isso, a gente se vê por aí, que a história continua. Grande abraço. O tema da aula de hoje foi o pós-Guerra Fria. O pós-Guerra Fria é o período que se inicia com a queda do Muro de Berlim. É o período no qual não há mais um sistema alternativo como o socialismo. É o triunfo do capitalismo, é a hegemonia americana, o fim da bipolaridade. Vimos o que é o pós-Guerra Fria. O pós-Guerra Fria se mostrou ser um período de crise, um período no qual as promessas de prosperidade, de paz, de democracia, as promessas de uma nova ordem mundial não se cumpriram. Analisamos o que pretendia ser o pós-Guerra Fria. Observamos o que se mostrou ser o pós-Guerra Fria. E aprendemos qual a realidade do pós-Guerra Fria hoje. O pós-Guerra Fria pretendia ser o período de uma nova ordem mundial. Uma nova ordem mundial que, com o triunfo do capitalismo, garantiria à humanidade o seu período de maior prosperidade. Bons estudos! Olá, caro professor. Meus pitacos sobre a aula de hoje vão ser a respeito, do pós-Guerra Fria. Antes de mais nada, o pós-Guerra Fria é meio complicado porque são temas atuais, Mas eu acho que o professor de História deve, sim, cada vez mais trazer para a sala de aula esses debates, principalmente porque há uma coisa chamada, que a gente chama de história imediata, História das coisas que estão acontecendo, história do tempo presente. Então, é, sim, justo que o aluno faça uma interação, entre o conhecimento que ele tem e a realidade que ele vive. Mais do que nunca, apesar de difícil, incentivo fazer isso, principalmente tentando misturar, com campos tais como a geografia. E, por fim, tentar que o aluno perceba que por trás de todos esses conflitos que ele vive, há uma lógica de uma tentativa de hegemonia e da sua contestação. E mostrar aos alunos que nós vivemos um período histórico em que essa tentativa de hegemonia encontra uma contestação e garante que o futuro é uma coisa que ninguém sabe o que vai acontecer, mas que não está decidido, embora muitos deles possam acreditar que as coisas já estão feitas, que nada se decide. Bem, no mais é isso, um bom trabalho e a gente se vê. Grande abraço.